Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos de 10 a 20. Essa é a terceira parte das pregações nesse texto, o qual pretendo concluir hoje, falando sobre a armadura que nos está proposta na pessoa de Cristo. Efésios 10, capítulo 6, os versos de 10 a 20, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós mais uma vez tivemos a oportunidade de ler a Sua palavra, e desta feita com o propósito da pregação. Por isso, tem misericórdia de nós, dá-nos graça e fala a nós nessa noite, como tem nos falado ao longo dos tempos por meio dos Teus ministros. Que o Senhor graciosamente ilumine nossa mente, nosso coração para ouvir o Senhor e assim podermos aprender um pouco mais da Sua santa palavra. Que o Senhor também pelo Teu Espírito nos desperte a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido da Tua parte, a fim de termos maior comunhão e união com Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, bem como também para podermos, como é de Tua vontade, imitar as obras de Teu Filho enquanto estivermos nessa terra. Sê com o Teu povo então e dê-nos a Tua bênção. Sê com esse Teu servo, dá-me graça, que minhas falhas, pecados não sejam impedimentos para que o Senhor fale ao coração do Seu povo. Então somente, ó Deus, venha ao meu encontro com o sangue bendito do Teu Filho, e como instrumento usa segundo lhe apraz, para a glória de Teu nome, para o bem do Teu povo. É a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa é a terceira vez que nós lemos esse texto, e espero poder hoje concluir a exposição desse texto. Diga-se de passagem, um texto extremamente rico, que nos fala de diversas verdades e doutrinas da vida cristã. Texto que de um certo modo resume a carta
a qual nós estamos estudando desde o ano passado. E o grande propósito, então, como disse Paulo no capítulo 5, verso de número 1, é fazer-nos imitadores de Deus como filhos amados. Então, temos estudado a carta com a perspectiva de conhecer melhor a igreja de Cristo, o Cristo que nós adoramos, e o desejo maior de nosso coração deve ser esse, como foi expresso por Paulo no capítulo 5, verso 1, sermos achados imitadores de Deus como seus filhos que realmente somos. O texto que nós lemos, ele é o texto que trata sobre a guerra espiritual que existe entre o bem e o mal, entre os crentes e toda a hoste maligna. Parece às vezes assustar-nos quando tomamos conhecimento de que de fato há uma guerra no mundo, e essa guerra não é travada entre homens, mas sim é travada entre homens e anjos. De um lado da batalha estão os crentes, aqueles que foram remidos, comprados pelo mais alto preço que podia se exigir, que era exatamente a vida do próprio Deus que nos criou na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Do outro lado, uma hoste que nós não temos como enumerar, entretanto, cada um desses anjos malignos são conhecidos da parte de Deus e nada podem fazer a não ser que Deus lhes permita fazer. Mas a batalha é exatamente essa: demônios contra anjos. É bem verdade que a nosso dispor nós temos os anjos de Deus. A Bíblia está repleta de verdades, de textos que nos afirmam e nos asseguram o auxílio celeste por parte dos anjos do Senhor nessa guerra contra o mal e contra Satanás. Mas de maneira muito específica, existe uma parte da guerra aonde os anjos do Senhor não podem se intrometer, que é exatamente na nossa luta contra nossas tentações, que é exatamente na nossa luta contra o pecado, contra a corrupção que ainda reside dentro de nós, e que Satanás tira vantagens de nossas fraquezas e de nossas falhas. Nesta luta, então, encontra-se os crentes contra ele. Não apenas os crentes contra Satanás. Se disséssemos isso, é certo que nós estaríamos fadados ao fracasso, à destruição e à ruína. Mas, na verdade, o embate, a luta é nesses moldes. Quando se trata sobre pecados, tentações, seduções, quando se trata sobre lançar armadilhas para nos ferir e nos fazer cair, a luta entre nós e esses anjos malignos. Mas não lutamos sozinhos, nós não estamos desprovidos nessa batalha. O texto nos garante que o Senhor Jesus Cristo proveu tudo aquilo que é necessário para que nós possamos combater esses inimigos e possamos combatê-los bem e sairmos vitoriosos desse combate. E é exatamente nessa perspectiva que nós vamos estudar os versos de 14 a 20, falando exatamente sobre aquilo que o Senhor já preparou para nós de antemão, para que possamos lutar e sair vitoriosos nessa batalha ou nessa guerra contra o nosso adversário, Satanás, o pecado e o mundo. Eu quero dividir o texto. Esse texto é extremamente rico, mas eu vou tentar abordá-lo de três maneiras, ou falar dele trazendo aos irmãos 3 passos para que de fato possamos sair vitoriosos dessa guerra contra Satanás. Então, 3 coisas pretendo eu dizer aos irmãos, a fim de nos orientar e nutrir nossa fé com base no texto que lemos, no poder do Espírito, para que possamos vencer e resistir Satanás. A
primeira coisa que nós precisamos compreender para vencer Satanás é que no reino de Cristo não há lugar para medroso. Não há lugar para medrosos. Covardes não se encontram do lado de cá do mundo, do lado de dentro da igreja. Se os irmãos perceberem comigo, os irmãos verão no texto que há uma ênfase demasiada sobre uma necessidade. Qual? A de permanecermos firmes. Observe comigo. No verso de número 10, o apóstolo diz: sede fortalecidos, é uma ordem, né? E depois, no verso 12, diz: revestivos de toda a armadura. Ainda no verso 12, ele diz que o propósito é para ficarmos firmes. Verso 11, né? É para ficarmos firmes. No verso 12, ele nos explica a razão de tudo isso, que já vimos, quem é o nosso adversário e como ele age. No verso 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus com o propósito de resistir, e depois de resistir, vencer, permanecer inabalável. Verso 13. Verso 14, ele diz: estai, pois, firmes. Então, há uma ênfase no texto sobre permanecer na posição que nos foi entregue. Há uma ênfase. Por 3 vezes o texto diz para permanecermos firmes, para continuar firme, para vencer e resistir, e firmeza, e etc. E a ideia de permanecer firme é a ideia de manter-se na posição que estava, não mudar de posição. A ideia de manter-se na posição que estava. E nós só poderemos nos manter nessa posição se formos corajosos. Coragem faz parte da vida do crente. O crente medroso, ele não vai atender essa ordem para permanecer no posto em que foi colocado. Quando ele se deparar com os seus inimigos e com as astúcias e as estratagemas dos seus inimigos, se não houver coragem no seu coração, ele fugirá do seu posto e irá procurar abrigo fora da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a primeira coisa que você precisa entender para vencer o seu inimigo é que você precisa ser corajoso em Cristo. Por isso o texto diz: permaneça firme, fortalecendo-se nele, revestindo-se dele, tomando a armadura, fique firme. Foi dado a você armas para lutar contra o seu inimigo e para vencê-lo. Foi dado armas a você para lutar contra ele. Então, coragem é necessário nessa guerra. E talvez, quando falamos sobre coragem, os irmãos podem se perguntar: mas que tipo de coragem eu precisarei possuir para lutar contra Satanás nessa guerra contra o pecado, contra o mundo, nessa busca por uma vida mais santa? Muito simples. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O texto nos diz essa mesma verdade com outras palavras. Fortaleça-se no Senhor, revista-se do Senhor, tome a armadura do Senhor, permaneça firme, resista, permaneça firme, não saia do seu posto. A coragem que o texto exige de nós é exatamente para negar a nós mesmos e seguir o Senhor Jesus Cristo na batalha. Ele é o poderoso capitão que conduz o seu exército ao triunfo e à vitória. Então ele enfrenta os inimigos, ele enfrenta os anjos maus, ele enfrenta os demônios. Mas se nós não estivermos dispostos a negar a nós mesmos para seguir o Senhor Jesus Cristo, nós não entraremos com ele nessa batalha. Nós fugiremos da batalha e certamente fugiremos do próprio Senhor Jesus Cristo. Falando por boca de Moisés, Deus disse em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, disse ao povo, para que o povo fosse corajoso e forte, não tivesse medo,
porque o próprio Deus iria adiante do povo, e em hipótese alguma Deus iria desampará-los ou os deixaria. Essa mesma promessa de Deuteronômio 31, verso 6, ela se encontra também no texto que nós acabamos de ler de Efésios. É a mesma promessa. Cristo agora, não mais se dirigindo ao povo do Antigo Testamento, mas ao povo do Novo Testamento, a mim e a você, diz: eu estou adiante de vós nessa batalha, então sejam corajosos, não arredem os seus pés 1 milímetro sequer do posto que eu vos coloquei. E o posto que Cristo nos colocou foi o posto de combate. Nós somos da infantaria, aqueles que vão adiante e que lutam constantemente contra as corrupções do nosso próprio coração, as tentativas de Satanás de nos seduzir, contra as ilusões do mundo que são lançadas a fim de nos fazer cair em pecado e em desgraças. Crentes precisam ser corajosos para dizer não a si mesmos e para seguir com passos firmes ao lado do seu Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ser crente exige coragem. Coragem para renunciar todas as tentativas mais sedutoras possíveis que se lancem a nós, a fim de nos fazer pecar. Coragem para dizer não aos desejos da carne que tentam satisfazer as corrupções e mazelas do coração caído em pecado. Os crentes precisam ter coragem para optar pela vontade de Deus, ainda que isso nos custe muitos sofrimentos e até mesmo nossa própria morte. Os crentes precisam ter coragem, por exemplo, para obedecer a palavra de Cristo dita em Mateus capítulo 19, quando Pedro lhe perguntou: até quantas vezes perdoarei aquele que peca contra mim? E Jesus disse: 70 vezes 7. É preciso coragem para perdoar 70 vezes 7 alguém que convive conosco, que é amado nosso e que peca contra nós. Muitas vezes por consciência, outras vezes por ignorância. Mas é preciso coragem para dizer não às tentações de Satanás. E é preciso coragem para levar adiante a vontade de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Pedro, tratando sobre isso, na sua primeira carta, capítulo 2, os versos 19 e 21, eu irei ler para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, 19 e o verso 21. Pedro diz, vou ler desde o 18 para melhor esclarecer. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Verso 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A vida cristã exige coragem, e não é lugar, ou não se acha lugar, para os covardes no reino dos céus. Coragem para resistir o mal, coragem para dizer não aos desejos do próprio coração, coragem para fazer a vontade de Deus, mesmo quando isso nos custe muitos sofrimentos e a nossa própria vida. Coragem. É necessário que os crentes tenham coragem, como o Senhor Jesus Cristo teve. O corajoso, guerreiro, Filho de Deus, que veio enfrentar a morte em nosso favor e para nosso favor. Na fé cristã, como eu disse, não é lugar para os covardes. A guerra contra o pecado, a guerra contra Satanás, contra o mal, precisa ser levada a séria por nós. Porque, de fato, essa guerra, quando ela é levada a séria, ela se torna muito mais cruel
do que qualquer guerra travada entre exércitos humanos. As guerras entre os exércitos humanos um dia têm fim, tem as suas pausas, mas no nosso caso, não. No nosso caso, a nossa guerra exige de nós atenção 24 horas. O próprio Espírito Santo, por boca do rei Davi, no capítulo 16 do livro dos Salmos, disse que o Espírito nos ensina o coração enquanto estamos a dormir, a fim de que nós não venhamos a pecar contra Deus, ainda que em sonhos, porque nem mesmo quando estamos a dormir, estamos livres de cair em tentações. Na verdade, a mais cruel das guerras travadas pelos exércitos humanos são como brincadeira de criança, comparada com a guerra que nós travamos contra o mal, contra o nosso arqui-inimigo, Satanás. Os crentes precisam compreender esta verdade, precisam levar a sério a guerra em que eles estão metidos. Caso contrário, ou serão achados devorados pelo mal, ou serão encontrados como covardes que fugiram dela. No livro do Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 8, o Senhor Jesus Cristo diz aos crentes e a todos os homens da terra, ele disse o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A covardia é posta no mesmo pé de igualdade que a incredulidade, que os assassinatos, que os feiticeiros e assim por diante. Somente os corajosos podem seguir a Cristo. Somente aqueles que de fato estão dispostos a negar a si mesmo e a ir aonde Cristo vai e for, somente estes de fato herdarão o reino dos céus. Por isso, se você quer vencer contra Satanás, você precisa ter coragem. Coragem para dizer não a você mesmo e coragem para fazer a vontade do Senhor. Caso contrário, ouvir sobre as peças da armadura de Deus pouco irá influenciar a sua vida cristã e pouco lhe acrescentará em testemunho de vida e em experiência com o Senhor Jesus Cristo e com o seu bendito e poderoso Espírito. A segunda parte do texto, os versos de 14 a 17, nos tratam sobre as peças da armadura. Já vimos o soldado, como deve se apresentar, possuindo coragem, o que ele vai então vestir e usar nessa guerra. O texto então nos diz o seguinte, que os crentes devem cingir-se com a verdade e vestindo-se de uma couraça de justiça. Quando o texto fala da armadura de Deus, é muito comum nós ouvirmos pregações e onde as pessoas enaltecem as peças e fantasiam as peças. Eu mesmo, quando preguei a primeira vez nesse texto, ainda não havia ido para o seminário, estava em teste, me deparei com essa dificuldade. Grande parte dos comentaristas gostam de florear muito sobre as peças, como se as peças de fato possuíssem poderes mágicos e como se fossem adquiridas em algum lugar da face da terra. Na verdade, o que o apóstolo está nos dizendo quando ele nos descreve as peças dessa armadura, ele está apenas nos falando, em outras palavras, para imitarmos a Cristo no combate contra o mal.
Ele está nos dizendo a mesma coisa que nos disse no verso 10, fortalecer, a mesma coisa que nos disse no verso 11, para nos revestirmos de Cristo, é a mesma coisa. Abra sua Bíblia, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 13, verso de número 12, e depois o verso de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 12 e 14, diz assim a palavra do Senhor, verso de número 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Verso 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que o apóstolo Paulo está então instruindo a igreja de Deus, que o Espírito, por meio do apóstolo, está instruindo a igreja, é que não há um amuleto, não há uma peça, não há não há algo místico que nós possamos nos apegar para lutar contra Satanás, contra o pecado e contra o mundo, e desprezemos Cristo. Não há. Na verdade, o que toda a palavra nos ensina é que o crente precisa fazer é se revestir da pessoa de Jesus Cristo para poder enfrentar de fato o mal. As peças dessa armadura, por exemplo, um cinto de verdade. Não é um cinto de verdade em termos de matéria, é um cinto da verdade. Isso, na verdade, nos mostra que as peças dessa armadura são exteriores a nós, ou seja, estão fora de nós, mas na mão de alguém. O que o texto quer nos dizer é que nós precisamos, de fato, nos apoderar das virtudes e das graças que o Senhor Jesus Cristo alcançou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Graças essas, virtudes celestes essas, que estão disponíveis aos crentes para vesti-los tal qual o próprio Cristo está vestido. E desta forma podermos enfrentar o mal diariamente e continuamente, até aquele glorioso dia, ou da vinda de Cristo, ou de nossa partida desta terra, aonde nos veremos livres por completo das tentações e dos assédios de Satanás, do pecado e deste mundo. Portanto, o que nós precisamos compreender quando olhamos o texto é que nós precisamos nos vestir da pessoa de Cristo, dos seus atos, dos seus feitos, do seu ensino, da sua obra. Se nós não nos vestirmos, não nos revestirmos da pessoa de Cristo, nós estaremos desarmados nessa guerra, lutando contra um inimigo do qual não podemos ver nem tocar, mas estaremos lutando contra ele com armas que são físicas, carnais, e que certamente irão falhar nessa batalha. Precisamos compreender então que essa armadura nada mais é do que uma apresentação da pessoa de Cristo, das suas virtudes, das graças que estão nas suas mãos, alcançadas por Ele naquela cruz e agora disponível a cada um dos crentes, a cada um dos santos. É muito comum, quando lemos esse texto, direcionar nossa mente para o soldado romano. E é bem verdade que algumas coisas dessa armadura se parecem com a armadura do soldado, mas não é isso que o texto quer que nós entendamos. O texto não quer que nós figuremos na mente algo que seja inatingível, algo que não possa ser vivenciado, experimentado por nós no dia a dia.
O texto não quer que nós nos apartemos da realidade, da presença de Cristo por meio da sua palavra e Espírito na nossa vida. O texto quer que nós compreendamos que Cristo está diante de nós nessa guerra. E as mesmas armas que Ele usa para triunfar sobre o mal, Ele dispõe a mim e a você, para que triunfemos também. Veja comigo, o texto diz, cingindo com a verdade. Cingir é a ideia de amarrar nos lombos, um cinto da verdade. Um cinto da verdade. O soldado, naquela época não havia calças como hoje, e até mesmo nos exércitos ainda existe, né, o cinto, que ajusta a roupa para o soldado se dispor à guerra, quando ele está mais preparado para a batalha, quando o cinto é posto. Mas, na verdade, o texto nos fala de Isaías capítulo 11, verso 5, quando nos descreve o Messias usando o cinto da justiça em torno de sua cintura e a fidelidade como uma faixa ao redor do seu corpo. Quando o texto nos fala, diz aos crentes, cinjam-se com a verdade, o texto está dizendo o seguinte, aproprie-se, apodere-se, tome para você a verdade do Evangelho. Quando Satanás se apresentar a você com as suas falsidades, mentiras, os seus enganos, quando ele se apresentar a você e lhe propuser algum tipo de ganho com o pecado, pois agora diga a verdade de Cristo a ele, verdade essa que é poderosa para derrotá-lo. O que o texto está nos dizendo é para que os crentes atem, amarrem ao redor de seu corpo, figuradamente, é lógico, a palavra de Deus. Como o Salmo 119 nos diz, guarde a palavra no coração para não pecar. Então o texto diz isso a nós, tome a palavra como sendo a sua roupa, a sua principal veste, aquilo que de fato pode lhe proteger do mal e das intenções de Satanás. Amarre então a palavra de Deus ao seu corpo. E que melhor maneira seria essa para amarrarmos a palavra de Deus ao nosso corpo do que pela meditação? Isso tem sido uma prática que perdeu-se no meio da igreja. Nós não temos mais tempo para meditar na palavra. Não há mais tempo para se consultar a verdade de Deus. Não há mais tempo para se memorizar a palavra. Não há mais tempo para se conhecer a vontade de Deus para nós. Nós estamos tão imbuídos de alcançar o mundo que estamos perdendo os céus pouco a pouco. Não há mais tempo. As pessoas nem dormem, já acordam e nem acordam e já estão cheias, uma agenda hiperlotada. Não há mais sequer um momento de leitura e meditação na palavra. Quando muito se pode, tira-se 5 minutos para ler um texto. Mas o que ele significa? Eu não sei. Como eu posso aplicá-lo à minha vida? Eu também não sei. Qual é o resultado de ler esse texto na minha vida? Também não sei. Então a verdade começa a perder o seu brilho, o seu poder. A verdade de Cristo começa a perder espaço dentro de nós. E facilmente somos atraídos pela corrupção, pelo pecado. Facilmente somos enganados pelo nosso inimigo. Então, cinja, amarre a verdade no seu coração. Separe um tempo do seu dia para ler a palavra, para orar, para meditar. Pastor, eu já acordo 4 da manhã para ir para o trabalho. Pois acorde 3h40 para ler a palavra. Vale mais levantar 20 minutos mais cedo para conhecer a vontade do seu Deus do que dormir mais e pecar ao longo do dia. Nós precisamos corajosamente enfrentar a dinâmica deste mundo para melhor servir a Cristo. Nós despertamos
de madrugada para trabalhar, o que é uma virtude, porque mostra disposição. Mas não temos coragem de sacrificar nada da nossa agenda e do nosso dia para conhecer o nosso Deus. Corajosamente precisamos negar a nós mesmos. E corajosamente precisamos seguir a Cristo. Então, conheça a verdade. Ela é poderosa para te livrar da garra de Satanás, das armadilhas, dos seus enganos. O texto fala de uma couraça da justiça. Essa couraça da justiça é como se fosse um manto, que naquela época cobria do pescoço às coxas. Alguns olham para essa couraça da justiça e diz que aquilo protegia os órgãos vitais num combate, protegia o coração. Os soldados usavam uma capa de bronze, mas os mais nobres usavam um casaco de malha mais maleável, mais fácil, que lhe dava mais agilidade. Mas isso pouco nos interessa. O que nos interessa é o que diz Isaías 59, 17, quando fala do Messias vestindo-se com a justiça. A roupa de Cristo é uma roupa de justiça. E justiça aqui implica em retidão moral, implica em mudanças morais, implica em caráter transformado. O que o texto nos diz é para progredir na mudança do nosso caráter. Não nos darmos por satisfeitos com algum tipo de crescimento na fé, mas à semelhança do nosso Cristo, querermos ser cada vez mais para Ele e por Ele. O texto mostra que os crentes devem se vestir da justiça de Cristo, das obras que Cristo realizou na cruz em nosso favor. Quando Satanás vier nos tentar acerca de nossos pecados e tentar nos acusar e nos enfraquecer da fé, tentar nos convencer de que não há perdão para as nossas falhas, pela maior que seja, nós temos que humilhar o nosso inimigo e olhar para o nosso Cristo que veste-se de justiça e que este manto de justiça também repousa sobre nós. É olhar para a cruz de Cristo, para a pessoa de Cristo e para o que Ele fez. Não olhe para você, não olhe para o que você faz, porque nós não fazemos nada. Olhe para Cristo e vença as tentações olhando para Cristo e para a sua santidade. Vista-se da glória que reveste o Cristo ressurreto. Glória de justiça, vista-se com esse manto. Isso significa, meus irmãos, convicção de salvação, certeza do amor de Deus. Mas eu, pastor, sou tão pecador. Pois é, mas foi a um pecador miserável, no mais profundo abismo de pecado, que Deus amou e deu seu Filho por ele. Vista-se dessa justiça, da obra de Cristo feita em nosso favor naquela cruz, e de como o próprio Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, se dispôs a sofrer humilhação e morte em meu favor e em seu favor, para pagar o preço de nossos pecados. Então, quando você tiver medo de Deus por causa de algum pecado cometido, quando Satanás lançar dúvidas sobre sua salvação por causa das suas falhas e fraquezas, não olhe para você, não olhe para ele, nem ouça as suas acusações, mas contemple o seu Redentor. Olhe o seu Redentor, olhe a justiça do seu Redentor. É por ele que você está na fé, é por ele que você vai aos céus. É por Ele e somente por Ele. Então olhe para Ele. Olhe para Ele. Nós precisamos olhar a verdade santa da palavra e aplicá-la a todas as áreas da vida, a fim de proteger nosso coração contra as seduções e os enganos e as tentativas malignas
de nos fazer perecer e cair. Está fraco na fé? Olhe para Cristo. Está forte na fé? Olhe para Cristo. Quer ir para o céu? Olhe para Cristo. Tão somente contemple Cristo. Ele é o justo de Deus. O justo que justifica pecadores. O justo que nos limpou e nos purificou de nosso pecado. Então olhe para Cristo, é o que o texto diz. O texto prossegue e fala sobre preparar os pés, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Alguns aqui argumentam erroneamente de que a preparação do Evangelho da Paz é a pregação. E assim como os soldados romanos possuíam sapatos bem firmes, cravejados, com ferros pontiagudos na sua sola, o que lhe permitia caminhar pelos mais variados tipos de solos. Assim, alguns acham que a pregação do Evangelho, olhando para esse texto especificamente, é essa preparação dos pés no Evangelho da Paz. Fazem uma conexão com Isaías 52, quando fala lá de conformosos são os pés do que anuncia o Evangelho, né? Ou anuncia as boas novas. Mas, na verdade, não é. O texto não está falando de pregação, o texto não está falando de evangelização, o texto está falando de viver a palavra. O texto está falando de imitar a Cristo na luta contra o mal. O texto está falando de nos revestirmos da pessoa de Cristo, das suas graças, das suas virtudes celestes. Então, o que o texto está nos dizendo é o seguinte, que os crentes precisam preparar os seus pés com o Evangelho, ou seja, é o Evangelho quem nos prepara para a batalha. Não é a nossa imaginação, não é a nossa habilidade, não é as forças dos nossos braços, mas é o Evangelho quem nos prepara a caminhar seguros em direção ao reino dos céus. Lembram que há 2 domingos atrás, quando eu falei sobre a primeira coisa que os crentes precisam compreender quando se alistam no exército de Cristo, expondo os versos de 10 a 13, eles precisam reconhecer suas fraquezas, por isso a ordem para nos fortalecermos. Precisam reconhecer que eles não têm armas para guerrear, por isso o texto nos diz que não lutamos contra sangue e carne. E no verso 11, a ordem para nos revestir. E eu tratei então sobre o perigo mortal da autossuficiência. O que o texto está nos dizendo é lembrar aos crentes, dia após dia, que o nosso progresso na fé depende tão somente da graça de Cristo. Por isso o texto diz, calce os seus pés com a preparação do Evangelho, ou seja, o Evangelho torna os seus pés firmes para seguir a Cristo. É o Evangelho. Nós somos por diversas vezes tentados na nossa luta contra Satanás, quando ganhamos uma batalha ou outra, nos enchermos de orgulho, de soberba, e acharmos que somos aqueles que são poderosos contra o mal. Mas, na verdade, o texto volta e nos diz, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Cristo, para que vocês possam, no tempo oportuno, vencer o mal. É o Evangelho quem nos prepara. Nós estamos na fé por causa do Evangelho. O Evangelho é o nosso Cristo entregue na cruz por nós, comunicado pelo Espírito a nós. É o Evangelho. Você está na igreja por causa do convite ao arrependimento que aceitou, por causa do Evangelho. Se suas orações são ouvidas, não é porque você merece, é porque Deus se fez o seu Pai, e Jesus se fez o seu intercessor, e o Espírito se fez o seu auxiliador. É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. Prepara o crente para a batalha. Prepara o crente para pisar nos mais diferentes tipos de solos possíveis na caminhada cristã. É o Evangelho.
Você vai aos céus por causa de Cristo revelado a você no Evangelho. O Espírito habita em você porque é uma promessa do Evangelho. É o Evangelho. Por isso, o texto nos diz: calce os seus pés, vista os seus pés com as botas do Evangelho. Não esqueça jamais do Evangelho. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, nutra o coração com a palavra de Deus, porque, como diz o texto, a palavra de Deus, o Evangelho, prepara o soldado para a guerra, para a batalha, para a vitória, por meio de Jesus Cristo. Os crentes precisam compreender essa verdade. Não são os anos de igreja quem nos faz mais experientes na fé. Você pode ter 50, 100 anos na igreja. Não é o tempo de membresia, não é o que nós fazemos, não é se eu toco, canto, se eu sou o pastor, o presidente. Não é isso que nos faz podermos ganhar esta luta. Não é isso que nos faz sermos prósperos na fé. Não é isso que nos faz ganhar dia após dia a batalha contra o pecado. Não. É o Evangelho. É o Evangelho. Então cative o seu coração ao Evangelho. Amarre o seu coração à palavra de Cristo. Acorrente-se à palavra de Cristo. Pois somente ela poderá preparar você para essa batalha. Somente a palavra, nada mais que a palavra. O texto fala de um escudo, no verso 16, o escudo da fé. Veja que é uma sequência de coisas que se conectam uma à outra. O escudo da fé, ou seja, é a certeza de quem temos crido. Como diz o autor aos Hebreus, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos o reino dos céus. Nós esperamos a glorificação de nossos corpos, nossa redenção. Nós esperamos o aprimoramento de nossas almas. Nós esperamos contemplar a face de Cristo. Nós esperamos descobrir mais dos tesouros da sabedoria de Deus para melhor servi-lo e adorá-lo pelos séculos sem fim. Nós esperamos isso. E é essa fé, esse escudo que nos defende, que nos protege das investidas de Satanás, de nos desqualificar para irmos aos céus. Quantas vezes ele usa pessoas, ou muitas vezes lança em nossa própria mente pensamentos que nos fazem enfraquecer na fé, que nos fazem esmorecer na nossa jornada cristã. Mas aí vem a palavra e nos diz: coloque o escudo do Evangelho no braço. Defenda-se dessas flechas incendiárias do maligno, tão somente crendo em Jesus Cristo. Creia em Cristo, ame Cristo. Abrace a obra de Cristo. Não duvide do seu Redentor. Não duvide do seu Deus. Não duvide do seu poder. Busque viver mais pela fé. Feche mais os seus olhos para as coisas deste mundo. Faça como Paulo disse aos Colossenses 3. Olhe mais para o céu. Contemple mais as coisas do céu. Aplique o seu coração a desejar mais as coisas de Deus. Aplique o seu coração a desejar mais a volta de Cristo, sua redenção, sua salvação. Aplique-se a isso. Deseje mais abandonar este mundo, as coisas deste mundo. Busque mais aquilo que está à direita de nosso Pai.
Creia, creia, é o que diz o texto. Satanás certamente irá tentar nos ferir, lançando flechas incendiárias. Ele irá se aproveitar de tribulações para nos fazer questionar onde Deus está em nosso sofrimento. Ele pode se aproveitar e ele mesmo pode promover angústias no corpo e na alma e nos fazer duvidar de que bondosamente o nosso Deus nos assiste em toda e qualquer situação. Pode levantar perseguições no trabalho, na escola, na igreja, no bairro, no meio da família. E muitas vezes nós nos amedrontamos, deixamos de enfrentar o mal com uma vida santa e piedosa e justa. Ele tem as suas maneiras, mas nós temos um escudo poderoso que neutraliza as suas flechas incendiárias. O escudo da fé. A fé protege o coração de ser machucado por essas flechas incendiárias do maligno. Ela nos protege de sermos feridos por ele. A fé protege os crentes. Por isso, abrace o escudo da fé. Dia após dia, creia, peça que o Senhor lhe faça prosperar na fé. Diga ao Senhor que você quer crer mais, deseja amá-lo mais. Diga ao Senhor nas suas orações que você deseja mais a Ele. Somente pelo escudo da fé, ou com o escudo da fé, poderemos, de fato, neutralizar o nosso inimigo com as suas flechas incendiárias. O texto continua e no verso 17 nos diz para colocarmos o capacete da salvação. O capacete da salvação. Isaías 59, 17 diz que o Messias usa o capacete da salvação. Meus irmãos, esse instrumento poderoso que servia para guardar a cabeça do soldado é usado agora para nos fazer pensar sobre nossa salvação. Nós precisamos estudar mais sobre nossa redenção. Nós precisamos olhar mais para a obra da redenção. Nós precisamos contemplar mais a mão de Cristo que nos salvou. O capacete da salvação nada mais é do que a esperança da redenção, a esperança da salvação. E é a esperança da salvação que nos protege de dúvidas, de aflições, de desânimos, de cansar na vida cristã, dada as muitas fadigas e dificuldades naturais dela. A esperança da salvação. Esperança bem fundamentada e construída na obra do Senhor Jesus Cristo. Os crentes devem lembrar-se dia após dia das palavras de Jeremias, quando ele disse que todas as manhãs as misericórdias se renovam. E renovam-se para a nossa redenção. Nossas almas devem ser protegidas pela esperança da salvação. Nossas almas devem ser protegidas e consoladas dia após dia pela certeza de nossa redenção em Cristo. Nosso inimigo certamente irá tentar lançar dúvidas sobre esta verdade em nossos corações. Irá muitas vezes tentar lançar desesperos em nosso coração, a fim de que nós deixemos de esperar e de confiar no Senhor. Mas a palavra de Deus é: jamais aparte sua mente da esperança da salvação. Vista a sua mente
com a esperança da sua redenção. Redenção essa estabelecida nos méritos e na pessoa de Cristo. Por fim, o texto diz que nós também temos uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 11, verso 4, nos diz que o Messias, ele derrota o inimigo com uma haste implacável, com um cetro que sai de sua boca, que é a sua própria palavra. A palavra de Cristo, que é a espada do Espírito. Que palavra gloriosa! Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás no deserto, sendo Ele Deus e Senhor sobre o próprio Satanás, agiu a fim de nos deixar exemplo, e em todas as 3 tentativas derrotou o inimigo usando exatamente a palavra de seu Pai, que é a sua própria palavra, a espada do Espírito. A espada do Espírito nos é o instrumento poderoso para enfrentar o nosso inimigo. A palavra que sai da boca de Deus é o que dá vida ao homem e que o faz triunfar sobre Satanás nas maiores horas de tentação. A palavra do Espírito. Agora, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos e espero que com sinceridade os irmãos respondam a si mesmos. Você já se encontrou em alguma situação na vida, seja de aflição, seja de tentação, aonde você queria dizer algo, mas não tinha nada para dizer? Não estou falando de conselhos, estou falando de algo particular. Já se encontrou em algum momento de aflições, de angústias, de dúvidas trazidas pelo pecado, pelo nosso inimigo, seduções? Já se encontrou nesse embate contra as forças do mal e queria dizer algo, mas não tinha nada para dizer? Pois bem, isso se dá pelo fato de que nós pouco utilizamos a palavra de Cristo, a arma mais letal que existe, a palavra. Nós não mais buscamos decorar as Escrituras a fim de guardá-la na memória para que seja usada pelo Espírito no tempo certo. Às vezes preferimos usar frases de efeito ao invés de versículos poderosos da palavra de Deus, que são capazes de afugentar Satanás ou seus demônios, suas tentações, suas armadilhas, suas estratagemas. Nós precisamos nos aplicar a conhecer mais a palavra, a fim de que verdadeiramente ela faça parte da nossa vida, a fim de que de fato ela faça parte do nosso vocabulário, que ela habite na nossa língua, para de fato e de verdade podermos enfrentar o nosso arqui-inimigo, Satanás. Cristo venceu Satanás com a palavra, e nós também podemos vencê-lo com a palavra. Lembre-se, a ordem da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, é: fujam da aparência do mal. E como diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Para fugirmos da aparência do mal, precisamos conhecer a palavra que irá nos descrever o mal. Para resistirmos Satanás, precisaremos da palavra para, quando ele se apresentar a nós, podermos resisti-lo com uma arma poderosa que de fato pode enfrentá-lo. Eu vou parar aqui. E domingo que vem, se o Senhor nos permitir, eu irei tratar sobre a oração na vida cristã, que não é a última peça nessa armadura, mas como a linha
que está presente nas nossas roupas, que une as mangas às demais peças da roupa, assim é a oração na vida cristã. É a linha que une todas estas peças e que a torna eficaz na nossa vida contra o nosso inimigo, o pecado, Satanás e o mundo. Que Deus nos dê graça e desde agora nos faça mais e mais vitoriosos em Cristo Jesus contra o mal. Fiquemos de pé.